das situações das novas mídias é que elas não trazem a presentificação física. Não é? E elas... tem um filósofo aí importante, eu não lembro o nome dele, uma coisa assim como Kierkegaard, etc., que ele disse algo muito divertido quando apareceu o telefone. Ele chegou e disse assim: pode ficar sossegado que eu não vou te passar a minha gripe por telefone, para falar, digamos, desta deficiência do telefone. O telefone, ou seja, o corpo presente, ele não aparece. Outra coisa é que toda essa evolução dos dedos e das mãos, esses movimentos do dedo, isso é uma evolução de milhões de anos, que faz com que o ser humano possa empolgar as coisas e acariciar tudo, não é? Ela também não é usada quase. Então, o mundo telemático tem deficiências visíveis. Há coisas importantes que ficam abandonadas. Não é à toa que o uso excessivo desses aparelhos tem causado problemas médicos, especialmente para as crianças. Não é verdade? O Walter Benjamin, ele tem num artigo dele chamado Teorias do Fascismo Alemão uma frase extraordinária tirada de um francês da época que é o seguinte. Um francês, que eu não lembro o nome, disse: o automóvel é a guerra. Aí o Benjamin disse: o que ele quis dizer com essa frase é que se toda a energia produzida por essa tecnologia não for transformada em energia social, ou seja, toda a tecnologia que produz novas formas de condução, não é? Se ela não for transferida para toda a sociedade, se ela não estiver no âmago da sociedade, esta energia vai ser usada pelos poderosos para fazer guerra. E realmente, ele falou isso e os tanques decidiram a guerra mundial. Os tanques são um sucedâneo, é a mesma tecnologia do automóvel. Então, é o seguinte, um grande problema das novas tecnologias está no fato de que elas não tenham podido ainda ser equacionadas com a vida social. Com a vida social no que ela tem de microestrutural. A ponto de que os afetos e as sensibilidades motoras todas se aproveitem disso para saber atuar melhor com os filhos, o homem com a mulher, homossexual com homossexual, etc. Em todas as relações, professor com aluno, etc. Porque senão essa energia ela fica toda abandonada. Então, essa é uma situação importante. Já poetas da América Latina, como Vicente Huidobro, César Vallejo e um outro que eu não lembro agora, disseram que não basta a gente falar avião se a gente não estiver à altura da complexidade dos movimentos e da energia geradas pelo avião. Essas novas energias têm que fazer com que a gente se relacione de modo diferente com as outras pessoas, com a paisagem e com os animais. Então, eu não sei se isso está sendo feito com o mundo telemático, até porque o mundo telemático é um derivado de invenções científicas relacionadas à guerra. Vocês sabem disso, que isso aí se desenvolveu muito porque era preciso desenvolver a espionagem, né? Isso é uma coisa muito sabida. Então, essa é uma coisa para a gente ter a atenção chamada. Isto, eu não estou querendo dizer que o mundo telemático só tem coisa ruim. Mas ele é, digamos, mais um problema do que uma resolução. Por que será que desde que se desenvolveu o mundo telemático,
Por exemplo, a classe média só piorou no mundo inteiro. Quer dizer que não houve nenhuma relação entre novas técnicas provenientes de novas tecnologias e um movimento, uma nova equação social, digamos assim, como aquela que a gente mencionava antes, não é? Essa alteridade em movimento, por exemplo. A alteridade não ficou mais em movimento, pelo contrário. A classe média está cada vez mais com aqueles defeitos muito bem descritos pela... Essa filósofa e política brasileira falou sobre a invasão do público pelo privado, não é? Marilena Chaui. Marilena Chaui escreveu sobre isso muito bem, essa invasão do público pelo privado, em que a pessoa não consegue lidar com o bem público, porque os elementos de individualismo, dentro desta equação capitalista em que vivemos, só aumentaram. Então, nós não temos ainda nenhuma, a não ser em pequenos grupos, coisas ainda muito parciais. Então, essa é uma questão a ser pensada, não é? A outra questão é que a maioria das mensagens telecomunicacionais são em termos de conteúdo, não em forma. Elas tendem a uma disseminação de facilidades e não de complexidades criativas. A não ser, evidentemente, que o meu grupo de pesquisa só manda coisa interessante sobre poesia e sobre cultura, mas é evidente que isso não é o costume maior. Evidentemente, porque até agora não conseguiu-se usar o automóvel de maneira coletiva. Então, aquele problema mencionado pelo Benjamin continua igualmente. O problema é a uniformização. Não é? A uniformização é o grande mal. Só foi possível aparecer Hitler por causa da uniformização da Alemanha. Isso, vários já escreveram sobre isso. Não foi um grupo maléfico e ligado ao diabo que resolveu tomar conta da Alemanha. Não, foram os alemães que colocaram esse cara lá. Assim como fomos nós que colocamos essa figura aí também. Por causa da micropolítica, que termina por convencer as pessoas a não sair dos seus nichos ideológicos. Esses nichos ideológicos são família, igreja, trabalho, escola e todos os outros que arrodeiam esses, não é? Maçonaria, Rotary Club, Lions Club. Nós temos todo esse manancial criativo à nossa disposição, que eu mencionei antes, que é uma sociedade constituída nos seus aspectos moleculares de modo barroco antropofágico, para dizer de alguma maneira, não é? E isso está em todas as pessoas, em qualquer viés criativo que ela tenha. Mas, ao mesmo tempo, essas invasões que sofremos, elas estão tentando sempre esmagar isso. Essas invasões, no mínimo 3 invasões, são enormemente problemáticas. A primeira, a invasão catequético-colonizante, que vieram com os espanhóis e os portugueses para cá. Mas é evidente que todo o povo que veio junto para cá não era isso. Ele se misturou com índios e negros, imigrantes. Então essa luta vem desde lá. A segunda invasão foi uma invasão republicano-escolar. Essa é outro que se juntou à anterior. E a terceira, tecnocapitalista, é evidente. Essas 3 elas estão dentro de todas as pessoas. E essas 3 invasões, elas podem ser mobilizadas, invadidas por todos esses elementos barroco mestiços e antropofágicos.
Mas isso é uma situação difícil, é um estado de conflito bastante problemático. E como as necessidades da vida, elas imperam, a pessoa tende a, por medo de não conseguir se adaptar às cobranças da vida, ela pode ser desencaminhada, digamos, para adotar esses nichos, não é? Porque a pessoa precisa ganhar dinheiro, precisa ter uma definição afetiva, não é? Digamos assim, precisa ter uma família, etc. Então, a pessoa perde a fibra para atuar do lado de fora, porque é do lado de fora que está esta marchetaria barroca. A pessoa tende a ficar só mais para o dentro e ela, evidentemente, fica à mercê dessas 3 invasões combinadas que eu mencionei. Nós teríamos uma escapatória mais fácil se praticássemos esse elemento barroco dionisíaco, não é que eu mencionei. Onde está a ideia da festa, da variedade e do múltiplo. E que, estando tanto nas obras de arte e na literatura, nós poderíamos trazer um pouco para a vida. Mas é difícil. E para o mundo digital, chegar ao ponto de melhorar isso é muito difícil por um motivo que normalmente não se fala. Porque a grande derrota do mundo criativo foi para a palavra escrita. A palavra escrita foi que primeiro estabeleceu a vitória do digital. Quando você é obrigado a ler as coisas sempre linearmente da direita para a esquerda. Você quando você lê mesa, isso que a gente lê mesa e é muito fácil, é um aprendizado difícil, do M, do E, do S e do A. Aí você aprende o conteúdo da palavra mesa e perde a mesa, na qual você pode sentar para comer, se esfregar, construir, etc. E assim todas as coisas. Por isso que o ensino, desde o ensino fundamental, as professoras ensinam conteúdo para as crianças e não ensinam a forma significante, por exemplo, para liberar as pessoas do mundo digital. Então, o mundo digital ele começou a ganhar do mundo, digamos, analógico, aquele mundo em que você não consegue digitalizar, não é? Para falar de maneira mais explícita, quando você deita a cabeça no travesseiro, não há digitalidade nenhuma aí. Quando você beija alguém, etc. Não é? O mundo afetivo todo não é digital. Então, evidentemente que é por isso que quando a gente fala da Islândia, a gente não capta a Islândia, porque captar a Islândia você não capta digitalmente. Tem que ser através desses fluxos sem solução de continuidade, do corpo com a paisagem. Não é? Então, por isso que a poesia e a literatura em geral é uma luta atroz contra a palavra escrita. Todo mundo sabe disso, né? O poeta luta contra a palavra, porque ele sabe disso. Então você tem que criar rimas, orquestração interna, para obrigar uma leitura reversiva. Você tem que usar os paradoxos, não é? Colocar em choque o comum com o extraordinário, etc. Contra o mundo digital. Então, se os meios digitais só transmitem o próprio conteúdo digital, eles não estão ajudando em nada para melhorar a vida. A maneira de se livrar disso é através de determinadas combinatórias. Então, por exemplo, os autores que utilizavam a linguagem obrigatoriamente digital em folhetins no jornal, como eram grandes escritores, como Machado de Assis, José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, que escreveram livros em folhetim, eles passaram a colocar o lado de fora dentro do folhetim, não é? Criando capítulos curtos, e passaram a utilizar neologismos, linguagem popular, etc., o que brechava
o que significava uma cunha na linguagem sequencial e linear. Por isso que esses caras eram muito bons. Então eles faziam um jogo entre essa primeira mídia, que era o jornal, e o mundo de fora, que entrava para dentro dela. Então, temos que esperar autores que façam isso também com WhatsApp, etc. De que maneira isso seria possível fazer.